Olhar a ciência com uma perspectiva bíblica é até abominável para os cientistas ateus. Mas é isso que o Marcus Eberlin está fazendo, apresentando um ponto de vista onde a ciência confirma fatos mencionados pela Bíblia. E com isso, um grupo de ateus estão revoltados, exatamente por causa dessa fala. E chega na seguinte pergunta, que é, se isso é algo que é facilmente observável, e as pessoas, e cientificamente a gente sabe que o carbono 14 chega no máximo a 30 mil anos, por que a ideia do design inteligente não é a ideia mainstream? Por que ela é, não sei, esmagada? Ótima pergunta aí, Igor. Eu vou colocar a minha posição. Veja bem, a ciência nasceu com a percepção de que havia Deus. Deus é o autor e consumador da ciência. A ciência nasceu com o entendimento que o homem teve, que ele foi feito à imagem e semelhança de Deus. Portanto, ele tinha a mente de Deus e entenderia o universo. Os grandes pais da ciência são todos homens que criam em Deus, poucas mulheres no início. Newton, Pascal, Faraday, Thomson, o pai da espectrometria de massas, a minha área, Schrödinger, Planck, os pais da física, da mecânica quântica, aquela ciência que quanto mais você estuda, menos você entende, né? Todos eles criam em Deus. Olha, os 90% dos ganhadores de prêmios Nobel, homens que criam, que creem, que continuarão crendo em Deus, porque as estatísticas não estão mudando, Igor. 67% de cristãos, 22% de judeus, só 10% de ateus. Porque eu brinco, né? O pessoal diz que cientista bom é cientista ateu, mas parece que as estatísticas mostram diferentes, não é? Parece que crer em Deus te leva até uma chance maior de você ganhar o prêmio Nobel. A ciência nasceu com essa percepção, mas em 1859, Darwin escreveu um livro, A Origem das Espécies. Que o pessoal fala, olha, tá recheado de evidências científicas. Não tem sequer uma evidência científica da evolução. Não sei se você já leu o livro A Origem das Espécies. Eu li, eu quero convidar todo mundo a ler. Você vai chegar no fim e vai perceber que Darwin tinha duas propostas, sugestões. Eu falo com meus alunos que você nunca em ciência deve falar eu acho, né? Se você acha, volta para casa, quando você tiver certeza, você fale. E ele fala, eu acho que modificações ao longo de milhões e milhões de anos criaram a vida, sofisticaram a vida. Criação de vida, ele nem sabia como a vida tinha surgido. A academia, o positivismo, o iluminismo, estava muito forte nessa época. Comprou essa ideia. Se desviou de Deus, deixou Deus fora. Ele falou assim, Deus não pode mais colocar o pezinho na porta. Comprou a ideia e por 150 anos nós temos anunciado à sociedade, temos nas nossas aulas, são todas baseadas no darwinismo e no naturalismo. A mídia fez toda uma propaganda. Um clube foi estabelecido para defender a evolução, o Clube X, tem um livro todo que conta sobre isso. E a gente ficou por 150 anos dizendo, a gente descobriu a receita da vida, a gente evoluiu, Darwin estava certo, ele teve a maior ideia que o homem já teve. O Hélio Schwartzman escreveu um artigo na Folha dizendo que a evolução é mais lei do que a lei da gravidade. Pode? Eu brinquei no meu Face, né? Porque eu sou meio irreverente assim, né? Russo, alemão e tudo. Falei, cara, eu jogo pedra pra cima e ela cai na minha cabeça. Eu nunca joguei um chimpanzé e caiu um humano, né? Mais lei do que a lei da gravidade? A gente ficou anunciando por 150 anos. Isso é um espantalho. Ninguém fala que o humano veio do chimpanzé. Eu sei, a gente veio de um ancestral símio comum, tá? Aí estamos em árvores diferentes da vida. Eu falo sobre isso no meu livro. E aí o que acontece? Agora, a gente descobriu que a vida é jovem na Terra. A Terra é jovem. A gente descobriu que Darwin estava nu, completamente nu. Olha, sequer a gente conseguiu uma evidência durante esses 150 anos. A revolução nasceu sem evidências científicas, continua sem evidências científicas e está morrendo sem elas. Como é que eu vou chegar agora, encarar toda uma sociedade, depois de toda essa propaganda que eu fiz e dizendo, gente, errei. Eu estava errado. E agora esses hereges do design inteligente, esse design inteligente que inclusive aponta novamente a ciência para Deus, que pode trazer a ciência de volta para Deus, está certo. Então você percebeu o grande problema hoje? O Richard Dawkins, ele disse o seguinte, perguntaram para ele, Dawkins,
Que evidência você teria que te convenceria de que Darwin estava errado, que Deus criou todas as coisas? Ele virou e falou assim, ó, nem se uma estátua da Virgem Maria ganhasse vida e olhasse para mim e falasse assim, Dawkins, eu sou a mãe de Jesus Cristo, Deus existe? Ele falou, não acreditaria. Esse posicionamento do Marcos com o Rodrigo Silva tem indignado a comunidade dos ateus. Observe o vídeo. Como é que funciona a importância dos conselhos? Não que o conselho não aprove pseudagem. Veja o Conselho de Medicina, que fez com a cloroquina, e veja como o próprio Conselho de Biologia, que nos permite agora trabalhar com medicina alternativa, que não é medicina. Então, assim, não que isso não aconteça, mas veja que diferença é. Quando você vai dar um laudo técnico, e você é de um grupo que exige um conselho, você precisa dar um laudo técnico baseado em evidências científicas. Você não pode dar um laudo tirado da bunda, porque vai ter que ter as referências. Como a arqueologia não tem conselho, eles têm associação, um cara desse pode dar um laudo do tipo, sem brincadeira. Aqui a gente tem um registro indígena de 11 mil anos. O cara pode dizer o seguinte, não, a Bíblia diz que a Terra tem 6 mil anos, logo isso aí tem menos de 12 mil anos, então não é fóssil, passa por cima. Fazendo uma especulação grotesca, mas é basicamente isso, tá? É basicamente isso. Ou seja, para tu ver a importância dos conselhos profissionais. Esse imbecil pode fazer isso. Pode botar lá no laudo dele, foda-se. Não tem conselho para registrar. E ele, como arqueólogo, ele tem que entender que ele com certeza estudou sobre mumificação. Mumificação é um corpo preparado de uma determinada maneira a se preservar ao longo de milhares de anos, né? Então, assim, como que não existem condições que você pode obter um organismo para que ele seja preservado? Então, ele está indo contra a própria área a qual ele trabalha. É uma coisa assim surreal, é uma pseudagem que é como o Henrique fala, né? Eles têm que negar a física, a química, a história, tem que negar... Pacote completo, que eu gosto de dizer. Exato. Pacote completo. Mas eu acho que existe uma diferença de negacionismo do Eberlin para o Rodrigo Silva. O Eberlin, que negacionista não é só o cara ser burro. Negacionista é o cara que às vezes, é mau caráter também. É um cara que nega as coisas por um propósito. Por exemplo, o cara pode ser negacionista tomando vacina. Ele tomou a vacina, mas ele é contra o Nicolas da vida, né? Na minha concepção, o Eberlin sabe. O Rodrigo Silva é burro mesmo. Ah, não, cara. Para mim, eu acho que ele acredita nessa merda dos dois lados. Tem desonestidade dos dois lados. Olha, pelo que eu já vi do Rodrigo Silva, eu acho que ele realmente é burro. Não sei, a gente não descarta essa hipótese, né? Mas... É duro bater o martelo, mas são as duas coisas, né? Eles têm conhecimento até um ponto, não se procuram aprofundar, e aí, às vezes, eles também lançam mão dessa desonestidade intelectual aí, ou acadêmica, né? Que seja. Eu vou mais longe que eu não. Desculpe, Cláudio, perdão, já saí atropelando, desculpe, tá? Eu vou mais longe. O seu Marcos Eberlin tem uma presunção infeliz, uma soberba colossal, em coisa onde ele é completamente tosco. E pior, ele é tosco e é cercado de gente que não percebe essa tosquice. Por quê? Eu fui 2 semestres de Química na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, um polo de excelência em ciência do Brasil. Eu sei que a formação do químico em física é fraca. É fraca. A química, dentro da física, ela é propriamente um capítulo. Que é um capítulo muito grande, que tomou certas questões especiais pela composição, que são as moléculas, etc, etc. Mas ela é um capítulo dentro da física. E aí acontece o seguinte, não se deram conta que a cosmologia maravilhosa relacionada com a gravidade eberlínica dele não conseguiu produzir um prêmio Nobel fantástico com uma revolução extraordinária nesses últimos anos e continuam aplaudindo? Isso tem um nome, é um nome doentio, messianismo. Acham ele maravilhoso e ele não consegue fazer um
quadro de vetores explicando a porcaria da não formação das estrelas dele. Ele usa de argumentos de estatística de partículas, de gases, sendo que ele deveria ler lá no Halliday-Hosnick, lá embaixo, desprezados efeitos gravitacionais, e qualquer figurinha tem. Então ele não consegue conformar coisa nenhuma e criou esse grupo de pesquisa, Discovery, dentro do Mackenzie, que está lá já há anos e não consegue produzir uma revelação fantástica para o mundo, derrubando os 18, 20 campos científicos que eles tentam atacar ao mesmo tempo. Não interessa o número aqui, gente, é só a expressão. Então tem algo muito esquisito. E volto a dizer, em física, ele beira a nulidade. Eu faço uma pergunta simples e boba para ele. Eu vou fazer pegando o Henrique de vítima. Tem um átomo de hélio, para não criar uma complicação, pegar uma coisa simples, uma bolinha, certo? Solta no espaço. Cria-se coordenadas XYZ, certo? Abaixo dele tem uma massa de 10 na 25 toneladas. Henrique, ela é atraída para baixo ou não? Abaixo dela tem uma atraída para baixo. Massa de 10 a 25 toneladas. Ela é atraída para baixo ou não? Sim. Sim. Só que é o seguinte, é uma estrela plenamente formada ou é uma nuvem de gás, Dr. Marcos Eberlin? Não interessa, porque massa atrai massa. Não quero saber a agregação nem a densidade. Aí o Henrique, que é um baita de um safado tal qual o Marcos Eberlin, não, mas ela vai estar subindo. Aí eu vou perguntar, Henrique, esse subindo dela está com uma velocidade de fuga maior ou menor para a massa que está embaixo? Estão pegando o problema dele? Ele não tem nada. Ele não tem lufas. Ele não tem mirreca nenhuma. Ele beira em física. A gente sabe que essa rivalidade entre cristãos e ateus, ela é antiga. Muito antiga. No entanto, a cada geração que passa, ela se renova e se intensifica. E nós que servimos a Cristo, damos vazão para o que está escrito, pois é muita coincidência, períodos tão antigos, biblicamente falando, apresentarem certas ciências e conhecimentos. Isso sinaliza que algo não está certo do ponto de vista dos ateus. Porque como pode a Bíblia e a própria história apresentar fatos históricos que confirmam o que exatamente a ciência descobre hoje? Eu espero ter lhe ajudado com esse vídeo. Que Deus abençoe e até o próximo.